presença, Senhor, o nosso coração cala. Diante da tua presença, Senhor, a nossa esperança é renovada. Diante da tua presença, Senhor, libertação ocorre. Diante da tua presença, Senhor, somos pacificados por lembrar que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, digno de todo louvor. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa confissão, a nossa adoração. E continue a passear no nosso meio. Continue soprando o teu vento, Senhor. Continue a nos ensinar a louvar a Ti como crianças diante do Pai Celestial. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa alegria, as nossas ansiedades, as nossas confissões, pois Tu és Deus da nossa vida e Te amamos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir esse pessoal por esse lindo trabalho. Bendito seja Deus pela vida de vocês, os metais ali, trabalho maravilhoso. Aleluia. A todos ali também da nossa cozinha, backing vocal, o coro, o pessoal do som, da mídia. Aleluia. Pela vida de vocês. Antes de você se assentar, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 11. Diz assim, Efésios 1, verso 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Oremos uma vez mais. Senhor, continue conosco e agora, quando depois de ter cantado a Tua palavra, refletiremos sobre este texto. Nós pedimos, ilumine os nossos pés, os nossos caminhos, as nossas mentes e corações com o Teu Santo Espírito. Abençoe também as nossas crianças. Abençoe os nossos professores. E dê também da porção que o Senhor tem para eles nesta manhã. E continue conosco, nos transformando ainda mais neste dia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. A proposta desta série de mensagens que hoje nós encerramos foi de fazer com que todos nós mesmos, a começar do púlpito a você, de você ao púlpito, a refletir sobre o nosso status de louvor e adoração, a nossa prática, a nossa consciência sobre o que é esse louvor, o que é a vida de adoração, o que são essas armas que Deus deixou para nós. E a fim de a gente expandir ainda mais essa dádiva que Deus nos deu, nós olhamos nessas semanas na história, na experiência de Israel. A experiência de Israel foi a nossa inspiração, porque a experiência de Israel é a inspiração quando o assunto é louvor e adoração. Israel é a matriz para tudo isso, como Paulo diz, é a raiz que criou uma árvore, nessa árvore foram enxertados outros. É assim que a Bíblia nos fala. E nesta manhã, já em tom de encerramento, eu quero refletir com você, saindo então lá do Antigo, indo para o Novo Testamento, indo para as palavras de Paulo, quando escreveu para a igreja que havia lá em Éfeso, falando sobre o louvor a Deus. O contexto de Éfeso era tremendamente desafiador. A grande verdade é que contextos desafiadores são os melhores contextos para a igreja de Cristo trazer sal e luz. Não são contextos maravilhosos que precisam da igreja de Cristo. A igreja é necessária onde há luta, onde há diferenças, onde há problemas, porque ali sim a mensagem do Senhor desafia a todos, abençoa a todos e usa aqueles que se colocam à disposição para serem usados por Deus. A verdade então é que nesses caminhos de dificuldade, passando pelos vales, às vezes até da sombra da morte, é que nós crescemos. Nós adoecemos durante o sofrimento. E para a igreja que existia lá em Éfeso,
Paulo, sabendo do contexto difícil que lá havia, ele escreve este trecho que lemos e escreve um pouco também mais no início do capítulo, que você poderá ler em casa, mas só preste atenção agora. Ele começa se apresentando dizendo: eu, Paulo, apóstolo, chamado, missionário, enviado pela vontade de Deus. Escreve e dá aqui um rótulo, que esse rótulo a gente precisa encarná-lo definitivamente, por mais difícil que seja. Ele diz: aos santos e fiéis. Aos santos, aqueles que têm uma vocação de rumar chegando perto a cada vez mais da santidade. Assim era em Éfeso, assim era na Galácia, assim era em Tessalônica, assim era em Corinto, assim é aqui na IBP. A nossa vocação é de uma vocação, de um caminho de santidade, de separação, de sermos diferentes e aprender com isso. Para eles, Paulo disse favor e paz. Que na palavra mais conhecida ele disse graça e paz, como ele cumprimentava da parte de Deus. Ele fala: bendito Deus e Pai, esse Senhor, Jesus Cristo, e aqui ele joga uma bomba em Éfeso, e essa bomba que eu quero trazer para a sua mente. E a bomba é: bendito seja o Deus de Pai que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Paulo disse para eles, e é aplicado para nós, porque somos a continuidade daquilo que começou lá na igreja primitiva. Ele diz que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Ele já derramou tudo o que tinha que ser derramado. Ele já ligou nos céus o que tinha que ser ligado, cabendo agora somente se manifestar na terra. Ele já deixou tudo pronto. Nele nós temos as bênçãos, nele nós temos já o conforto, nele nós já temos o consolo, nele nós temos a salvação, nele nós temos a armadura de Deus, nele nós temos o amor eterno, nele nós temos a vida eterna. É Paulo que está dizendo isso. Nós já fomos abençoados com todas as bênçãos que precisamos para viver. E ele diz: isso acontece porque ele pensou assim antes mesmo da criação do mundo. E ele pensou assim e nos deu essa vocação, ele, a fim de que sejamos santos. Caminhemos na santidade. Mais que isso, e aqui vem mais desafio. Ele diz que sejamos irrepreensíveis. E essa é a missão para todos os dias até o final da vida. É caminhar rumo a essa perfeição que não será adquirida na terra, mas é o caminho, é o alvo, é o lugar que eu estou indo. E ele fala: e esse Deus então pensou nisso, nos predestinou, nos adotou para o louvor da sua gloriosa graça. Ele nos deu isso gratuitamente, para o louvor da sua gloriosa, cheia de glória, graça, favor. Para que eu e você possamos glorificar com a nossa vida o favor que Ele manifestou. É que eu glorifique aquilo que Ele já fez, nos abençoando com todas as bênçãos que precisamos para viver. Então Ele nos chamou com a vocação da santidade, Ele nos abençoou com tudo aquilo que precisamos para encarar qualquer situação e cenário. Ele nos proveu com aquilo que precisamos hoje, com aquilo que precisaremos no futuro. Mas aí vem a pergunta: se Ele já nos abençoou, por que é que então sofremos? E uma das respostas que tem chacoalhado meu coração, e a começar em mim eu dou essa resposta, é porque a minha fé é pequena diante dos dramas que eu vivo. Porque eu me esqueço de olhar para a palavra dele que diz: eu já te abençoei para você enfrentar as dificuldades. Eu já te abençoei para você enfrentar os gigantes. Eu já te abençoei, então faça do louvor a sua arma, faça do louvor a sua voz, faça da sua adoração a sua caminhada, porque eu já te abençoei. E não é fácil viver isso. Não é fácil porque essa palavra vai de encontro, ela choca com as minhas emoções equivocadas, ela choca com o meu humor dependendo do dia. Se num dia eu acordei mal, meio deprê, aquilo pronto, não é palavra às vezes que chacoalha meu coração. Eu não consigo, André, eu não consigo às vezes olhar para a palavra e dizer: não, Senhor, o Senhor já me abençoou, então vão para frente, vão para cima, vamos continuar. Eu tenho também como você.
Mas isso não quer dizer que então a fórmula tem que ser mudada, pois a fórmula é a palavra de Deus. O que tem que ser alterado é a minha capacidade de ouvir no sentido bíblico. E ouvir no sentido bíblico, escutar no sentido bíblico, tem a ver com escutar e colocar em performance aquilo que eu escutei. Em outras palavras, quem não coloca em performance, quem não coloca na prática o que escutou, não ouviu. E esse é o nosso desafio. Conforme lemos, Ele nos escolheu, Ele nos predestinou, Ele tem um plano, Ele tem um propósito. Nós que já o conhecemos, nós que esperamos pela sua volta. E Paulo diz, sejamos agora para o louvor da sua glória. É que a nossa existência seja para o louvor da sua glória. A minha vida para o louvor da glória dele. A sua vida para o louvor da glória dele. Por quê, gente? Por quê? Porque quando eu vivo para a glória dele, eu me torno testemunho que a palavra dele é verdadeira e eu então começo essa briga. Como disse, mesmo no dia que a minha emoção está equivocada, eu vou tentar viver essa palavra, eu vou cumprir o propósito dele na terra e eu vou indo, marchando, e aquilo vai tomando espaço na minha vida. Às vezes demora 20, 30, 40, 50, 70 anos. Às vezes não chega lá nem no final. E eu vou então dizendo, olha, à medida que eu escuto essa palavra, eu faço o que essa palavra diz, e isso glorifica o nome de Deus, e quem está ao meu redor consegue perceber esse desejo. Esse desejo, não a perfeição manifestada, mas o desejo de ir para frente. E assim eu vou espalhando, e você vai, e nós devemos espalhar essas boas notícias que vivemos para o louvor da glória dele. A IBP tem feito isso, a IBP tem existido para a glória dele há 77 anos. E a Igreja de Cristo vive na terra para o louvor da glória dele. E nesse último domingo de agosto eu quero relembrar a você rapidamente algumas celebrações do nosso louvor e adoração nesses últimos 12 meses, desde lá do último aniversário que tivemos quando completamos 76 anos. Em 2018. É claro que essa apresentação não encapsula tudo o que fizemos, mas é só algumas para você dar uma olhada e tentar lembrar dessas cenas do que passou aqui por esses últimos 12 meses. Um pouco mais devagar.
Vamos aplaudir Ele por tudo que fizemos. Tem coisas que você nem lembrava mais, né? Quando você olha para trás e fala, uau. E temos muitas outras ações para a glória de Deus que não foram projetadas aqui. Muitas outras áreas presentes, ativas na vida da igreja. Grupos que oram, pequenos grupos, bazar, missionários espalhados pela terra. Restaurante que dá comunhão para a gente, diaconato, comissões. Conselho de líderes, diretoria, administração, tantas outras coisas que aqui têm acontecido para a glória de Deus. Na continuidade da vida da nossa igreja, que nada mais é que a continuidade da minha vida e da sua, prossigamos combatendo o bom combate. Lembrando que somos todos seres imperfeitos, com uma vocação elevada num mundo caído. E viver a vocação elevada no mundo caído é tarefa para quem já foi abençoado com todas as bênçãos, porque sem elas não temos condições nenhuma. Lembrando que nós somos igreja, irmãos, primeiramente para servir e não sermos servidos. Nós somos igreja porque o Senhor Jesus já nos serviu, já nos abençoou, e Ele olha para a gente e fala, vá agora e sirva. Lembrando que Deus te colocou aqui para viver esse momento, para servir, para pegar essa oportunidade de construir uma comunidade que ainda luta com 77 anos para terminar as suas obras. Quando aqui eu cheguei durante a entrevista da Comissão de Sucessão Pastoral, alguém me perguntou lá naquela reunião, você está pronto para liderar as obras da regularização da IBP? Mal sabia eu a arapuca que estava preparado para mim. Mas eu respondi sim com a ajuda de Deus. Porque eu sei que Deus que chama é Deus quem capacita. Ele já me abençoou também com toda sorte de bênçãos. Eu respondi sim, aí tento hoje manter o foco, manter o controle, pelo amor de Deus, cuidado, nós não podemos gastar, pode ser assim, assado, me tornando tremendamente impopular. Porque daí é o pastor que não permite, é claro. Mas eu te peço, entenda a nossa vocação hoje, a vocação desse momento, a vocação que temos de concluir essas obras, porque se você não encarnar isso, sabe o que vai acontecer? Você vai desistir, você vai ficar insatisfeito, você vai ficar cansado e vai procurar algum lugar que já tenha tudo preparado, e tenha várias no mercado. Que é só sentar bonitinho, lá está tudo maravilhoso, lindo, todos os departamentos, tudo bonito, gostoso, som, música, ar-condicionado, crianças, tudo, é só sentar e ir para casa. Mas se você entender que esse é um privilégio que Deus te dá na continuidade de irmãos que aqui serviram, se você entender que a sua vida é preciosa e que precisamos sim de cada um, porque cada um é o Senhor quem traz, é o Senhor que sustenta, é o Senhor que mantém, mas nós temos que dar as mãos, e não dar as mãos assim, não dar a mão assim num braço de ferro. Se você não entendeu ainda, eu te suplico agora por amor, entenda a difícil missão que um pastor tem. Entenda a difícil missão que é tentar satisfazer a todos, lembrando que nem Jesus conseguiu satisfazer, então não pense nem por um segundo que eu vou conseguir. Não pense nem por um segundo porque eu não consigo. E eu confesso para vocês que às vezes eu me sinto cobrado por aquilo que nem Jesus, nem Paulo, nem Pedro, nem Tiago conseguiram fazer. Eu não vou conseguir. Lembremos que o nosso chamado de santidade é para todos, não é só para quem está no púlpito, é para você, é para cada vida, é para nós não só andarmos essa caminhada de santidade, mas fazer os nossos filhos também entender isso. E assim que a gente glorifique a Deus com a nossa vida, entendendo que glorificar a Deus é missão de todos, e todos são e fazem e formam a igreja de Cristo. Entendamos que nós não temos que ser um eco da direita e esquerda da política brasileira, da política mundial que fica nesse conflito, como diz, a mão dada da forma errada, não aqui, mas aqui. No reino é diferente. Eu realmente creio e estou convicto que a vocação dessa igreja ainda não foi vivida, pois ainda não foi plenamente encarnado e entendido. Escute-me com todo o amor que digo para você, não foi entendido ainda plenamente a relação pastor-rebanho,
Há mais um mix entre política do que rebanho e pastor. E eu provo. Para você ter uma ideia do nosso desafio, porque você pode dizer, eu não estava lá no passado, mas nós somos a continuidade, então tem que entender o passado. Os pastores que aqui passaram não quiseram permanecer. Os pastores que aqui passaram foram embora dos seus ministérios. Nenhum pastor em 77 anos quis ficar aqui nessa igreja. Nenhum pastor se aposentou nessa igreja. Os americanos começaram, o primeiro chamado Silas Botelho pegou e logo ele foi atrás de Enéas Tonini, que pegou o cajado e começou a trabalhar. Mas ele também não quis permanecer. Avivado pelo Espírito, ele falou, é melhor partir. Veio depois Alberto Blanco, que pega a casa no vendaval violento que estava e passa um pouco, e nas palavras do pastor Jorge, que escreveu o livro do relato dos 60 anos, diz, ele não conseguiu atingir as suas metas e também partiu. Vem o próximo, que era o Walter, e ele, um teólogo, vem, começa a trabalhar aqui, e aí recebe um chamado, uma bolsa de estudo para os Estados Unidos. Pergunte para mim o que ele fez. Ele pegou a bolsa e foi embora para os Estados Unidos. Depois veio o próximo, Humberto, e começa a pastorear, e coisas começam a acontecer bonitas. Mas de repente alguém lá nos Estados Unidos olha para ele e fala, acho que esse cara tem alguma coisa. Ele sente o chamado missionário, é o que diz a bibliografia, e ele fala, melhor partir, e vai para os Estados Unidos pastorear uma igreja. Depois vem o Silas Botelho com a missão de erguer esse templo, de construir num momento difícil, de construir é pior ainda do que reformar ou regularizar, porque você tem que vir do chão. E ele pega essa missão e ele termina essa missão muito abalado, emocionalmente, com tudo o que viveu aqui. Deixa o pastorado e passa então a se dedicar como professor e continua essa nobre missão até hoje, formando novas pessoas. Vem o pastor João Marcos e passa aqui um tempo, vocês então, parte de vocês viram a vida dele, o serviço dele, os seus acertos e os seus erros. E de repente quando vem o convite da junta, tchau igreja, é hora de ir embora também. E ele também partiu. E aí vem o pastor Nino, que mais de vocês, um grande número aqui são contemporâneos e sabe tudo o que viveram, tudo o que aconteceu, da bondade aos problemas, das dificuldades aos desafios. Mas ele também aqui não está. E eu pergunto, e eu? E eu pergunto, e eu, Senhor? E eu pergunto, e eu, Senhor? E eu falo, eu tenho certeza com toda a humildade que o Senhor me trouxe aqui para essa hora e por esse momento, mas eu preciso que todos nós sejamos bíblicos. Que a gente não reproduza o eco da divisão das ideias da sociedade. Ela é a prática da nossa vocação para que a gente viva junto para a glória de Deus. E vai ter horas que eu vou fazer decisões que você não vai gostar. Por favor, não me deixe. Eu sou gente como você, não espere Jesus, porque nem Ele faria as suas vontades. Nem Ele. Um pastor só pode liderar se a ovelha ouvir, e eu sei que nem todos ouvem. Não ouviram os profetas, não ouviram a Jesus, não ouviram os apóstolos. Uma minoria ouve e com essa a gente dá as mãos e prossegue. E eu acredito que nós temos a chance, meus irmãos. Nós temos a chance, escute isso, o tempo que se chama hoje. Nós temos a chance de quebrar e mudar essa rota. Nós temos a chance de plantar com lágrimas e voltar cantando com os nossos feixes cheios. Nós temos essa chance. Eu acredito que se nós olharmos para a palavra então e deixarmos de ser essa resistência, mas passarmos a ser adicionadores da graça, que vivam para glorificar a graça de Deus, para quebrar as diferenças e falar, eu venho com o meu coração, com o meu entendimento, com o meu amor, não com o meu orgulho, não com o meu orgulho. E aí nós vamos louvar a Deus com a nossa vida, e aí nós iremos crescer, e aí nós iremos dizer, obrigado Senhor, porque o Senhor usou essa geração não só para terminar a obra, cimento, mas o Senhor vai nos usar para fazer um grande foco de luz saindo de dentro dessa igreja para a cidade, para o Brasil e para o mundo. Eu estou pronto para prosseguir na minha missão de pastoreá-los, mas vocês têm que estar prontos na missão de vocês de caminhar juntos como ovelhas. E isso eu não posso fazer por você. Eu não posso fazer por você. Cresçamos no nosso louvor e adoração, vamos edificar e não derrubar, vamos dar as mãos e nos ajoelhar e dizer, quebra as barreiras, Senhor, na nossa mente, a começar em mim. Quebre as barreiras, nos faz um povo santo e não rebelde, pois o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, e juntos nós poderemos escrever
os próximos capítulos até que Jesus volte, a trancos e barrancos, sim, mas unidos pelo amor daquele que olha para a gente todas as manhãs e fala: vamos lá, meu filho, eu te dou mais uma chance, quem sabe você acerta hoje. Eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo. E eu humildemente, eu quero continuar aqui até onde o Senhor quiser, somente servindo-os, com a minha consciência, com o meu amor, com as minhas falhas e acertos. Que Deus nos ajude nessa obra. Vamos ficar em pé. Santo Deus, somos todos ovelhas do Senhor, do grande pastor. Precisamos de Ti e Te agradecemos porque o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos. O Senhor nos abençoou para enfrentarmos as dificuldades, as lutas, as enfermidades, os dramas. O Senhor nos abençoou para dizer: eu tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor nos abençoou para dizer: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor nos abençoou para passar pelos vales, para ver exércitos caindo de um lado ou do outro, porque nós preferiremos fazer menção do nome do Senhor. Então ajude no Senhor, perdoe no Senhor, agrega no Senhor, faz no Senhor entender aquilo que o Senhor tem na base do amor Teu que constrange os nossos corações. E ajude a nossa geração a romper com rotas de colisão, a romper com obra que não termina, a romper com projetos bloqueados. Ajuda-nos, Senhor, porque a ajuda tem que acontecer na nossa mente, porque o Senhor já nos abençoou. Então ajude-nos a encarnar isso, Senhor, e viver a Tua palavra, que nem sempre é fácil de ouvir, mas é verdade ao viver. E que assim, Senhor, venha uma grande transformação para a Tua glória, a começar em mim, em todos nós, Senhor, em todos nós, para que possamos, Deus, viver aquilo que ainda não foi vivido na igreja, para vivermos, Senhor, um momento onde o Senhor vai alargar essas estacas, trazer o Teu povo, trazer, liberar, como diz a profecia, do norte ao sul, leste, oeste, enviar e enviar. Mas começa, Senhor, a partir de nós, e vai enviando, Senhor. E esses que já têm chegado, Senhor, eu Te louvo por cada vida que tem chegado nessa igreja, por cada vida que tem chegado aqui nesses últimos anos. Obrigado, Senhor, que o Senhor use cada um deles para o louvor da Sua glória, com força, sem vícios, para que a gente possa, Senhor, escrever uma história ainda maior para a Tua glória, para a Tua glória, não para ninguém, mas para a Tua glória, Senhor. Então quebra os nossos corações e nos faz assim, para a glória de Jesus, para o louvor da Sua gloriosa graça, para que cumpramos o nosso propósito, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir a Ele. Vamos nos abraçar e dizer: eu preciso de você. Abraço, irmão, eu preciso de você. Nós precisamos um do outro, juntos, receba o meu abraço e o meu: eu preciso de você. Aleluia. Depois do abraço você pode se assentar.